Salmo de número 128 para a nossa reflexão dessa noite. O tema que eu quero conversar com os irmãos é Felizes os que temem ao Senhor. Exatamente, felizes os que temem ao Senhor. A passagem no Salmo 128 diz assim, o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo te irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Oremos. Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concede de trazer a Sua palavra uma vez mais aos corações dos irmãos, das irmãs, dos amigos que acompanham o nosso culto. Ó Deus, que homens, ó Deus, e mulheres em busca da felicidade, que não entenderam ainda os pilares da verdadeira felicidade, eles entendam nessa noite. Que Teu Espírito toque, convença-nos e que nós tomemos a decisão de nos tornar pessoas tementes a Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Falar sobre felicidade em nossos dias, infelizmente, se tornou uma palavra muito comum, uma palavra banal. Muitos entendem que ser feliz diz respeito a finanças, diz respeito à saúde, diz respeito a uma estabilidade emocional e por aí vai. Sempre se coloca uma felicidade em alguém, em uma determinada pessoa, pode ser colocada a felicidade em bens e por aí vai. Será que isso realmente é felicidade? Será que nós entendemos a felicidade à luz das Escrituras? Ou nós queremos olhar para o mundo em nossa volta e dizer o que é felicidade e o que não é felicidade? A primeira desconstrução que é bom trazermos aqui a nível de introdução é que o cristão genuíno, o salvo em Jesus, não vive uma felicidade plena e nunca viverá uma felicidade plena neste mundo. O próprio Jesus Cristo ensinou a felicidade aos seus discípulos, as bem-aventuranças. Sem dúvida, nós somos felizes nesse mundo, mas nós não somos plenamente. A plenitude dos tempos, a plenitude da nossa felicidade só se dará quando estivermos com Cristo para sempre. É quando este corpo mortal se desfizer e nascer o novo homem, e nós ressuscitarmos com o corpo glorioso. Só então nós gozaremos de uma plena felicidade. Mas, sem dúvida, há felicidade nesse mundo. É possível em Deus encontrarmos a verdadeira felicidade. E é interessante, meus irmãos, que a base é o temor ao Senhor. O versículo 1, ele está muito claro isso. Ele diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiro nós devemos entender o que é temor, o que é temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Eu não tenho motivos para ter medo de Deus, nem eu, nem muito menos a minha esposa. E eu acredito que nenhum cristão é para ter medo de Deus. Agora um detalhe, fazer aqui uma ressalva. Se você anda em pecado, se você anda em desobediência, se você está sendo um filho rebelde à palavra de Deus, aí sim, se fosse você, eu temia, né? Não era temor, não, era tremor mesmo diante de Deus. Por quê? Porque se você é um filho de Deus e anda em desobediência, Deus mais cedo ou mais tarde vai discipliná-lo, vai puni-lo. Sem dúvida Deus fará isso. Pode ter certeza, como 2 mais 2 são 4, Deus vai punir você. Mas isso não vem ao caso. O ponto aqui é temor diz respeito à obediência a Deus. Temor diz respeito a gozar da presença de Deus. Lembrando que o diabo, ele teme a Deus, no sentido de respeito. Mas o diabo não é obediente a Deus, como bem disse Tiago. Tiago disse que o Satanás, não só ele teme a Deus, mas treme, né?
Tiago diz assim: tens fé? Grande coisa, os demônios temem a Deus. Não só temem, como estremecem. Então, qual é a diferença? Será que os demônios são felizes porque temem a Deus? Não, pelo amor de Deus. O temor do cristão para com Deus não tem nada a ver com o temor que o próprio Satanás tem para com Deus, como bem diz Tiago. O temor do cristão, o temor do salvo, o temor do cristão genuíno é um temor de obediência e submissão. Ele tem prazer em estar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Pode ter certeza que o diabo, ele não tem prazer na vontade de Deus. O diabo nem disso quer saber. Mas a partir do momento que nós decidimos pela força de Deus, nós decidimos pela força do Espírito Santo em nós, sermos pessoas tementes a Deus, obedientes a Deus, andar nos caminhos de Deus. Aí o salmista diz: então você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa feliz. Lembrando que a palavra bem-aventurado, aventurado diz respeito a caminhar, a vida, e a expressão bem diz respeito justamente isso, a felicidade. Você será feliz pela sua maneira de andar, pelo caminho que você trilhar. Você será feliz porque você teme o Senhor. E existem algumas áreas em que essa felicidade nos atinge. Existem algumas áreas em que essa felicidade ela vai fazer parte da vida do cristão, daquele que teme a Deus. A primeira, está claro aí, é a questão do trabalho. Olha que interessante, versículo 2, ele diz: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Meus irmãos, a felicidade, a prosperidade material, ela é bíblica, ela está nas Escrituras. Lembrando que o Salmo 128 é um salmo de peregrinação. Os israelitas estavam debaixo da aliança, conhecida como a aliança mosaica, feita entre Deus e a nação de Israel, em que se eles obedecessem, eles seriam prósperos, e se desobedecessem, eles seriam punidos, castigados por Deus. Mas esse salmo tem alguma aplicação para nós? Nós não estamos debaixo da aliança da graça, nós não estamos debaixo da aliança mosaica, nós estamos debaixo da aliança da graça. Então, será que esse salmo se aplica à igreja do Senhor? Sabe por que ele se aplica, meus irmãos? Por um motivo simples, claro e transparente como a água. O próprio Jesus disse assim em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós entendemos claramente que Deus continua a abençoar os obedientes. É comum de Deus, é do caráter de Deus abençoar, é do caráter de Deus produzir, proporcionar prosperidade para os seus filhos. E a primeira bênção daqueles que temem a Deus, a primeira felicidade é no seu trabalho. Eu até anotei aqui para não esquecer, lembrando que ter um trabalho é uma bênção de Deus, e ter saúde para trabalhar é uma bênção de Deus, sem dúvida. Interessante que é Deus que proporciona o trabalho como recompensa do nosso temor, como fruto do nosso temor a Deus, e a saúde. Pastor, eu estou desempregado, quer dizer que eu não estou temendo a Deus? Claro que não, meu querido. Aqui, volto a dizer, nós nunca seremos plenamente felizes. Há momentos de adversidade, há momentos de luta, mas o ponto aqui é, se você está trabalhando, é Deus que está o abençoando. Se você está desempregado, Deus continua com você. Se você tem saúde para trabalhar, Deus tem dado saúde a você. Se você está enfermo, Deus continua a proteger e a estar com você, mesmo na enfermidade. Que as coisas estejam boas, que as coisas estejam ruins, Deus está presente na vida do seu povo. Então a primeira bênção diz respeito ao trabalho. A segunda felicidade, olha que bênção aí, é no lar. O versículo 3 ele diz: sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Interessante que a felicidade no lar está ligado diretamente ao temor a Deus, à obediência a Deus. Um casal que não busca Deus, que não obedece à palavra de Deus, que não está interessado em Deus, a felicidade anda longe. A felicidade tem até medo de se aproximar de uma casa dessa. Então a felicidade plena, a felicidade satisfatória que Deus proporciona é aquela em que Deus faz parte.
Lembrando que a família, ela é sustentada pelo pilar chamado Deus. Uma família feliz, uma família próspera, é aquela que tem Deus como centro da sua existência, como centro do seu pilar, como centro da sua felicidade. E é interessante essa bênção. Ele diz: sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Isso diz respeito à fertilidade, à prosperidade. Aí ele diz: e seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Lembre que as uvas para Israel diz respeito a gozo, a felicidade. O vinho para a nação de Israel lembra imediatamente a felicidade, o prazer. Quem proporciona a felicidade no lar, quem proporciona o prazer em ter os seus filhos próximos a você, em ter os seus filhos com a bênção de Deus, é Deus quem proporciona essa felicidade. Então, quando nós somos tementes a Deus, nós somos abençoados no nosso trabalho. E tudo o que fazemos vem a prosperar. Quando nós somos tementes a Deus, a nossa família também é abençoada, sem dúvida. Está claro o que diz o versículo 3. Mas não apenas isso, há outra felicidade. Há uma felicidade nacional. Como é? Exato. Olha o que diz aí do versículo 4 e o versículo 5. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É uma oração, né? Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. O que adianta, meus irmãos, nós sermos plenos em Deus, satisfeitos em Deus e querer que o nosso país termine em caos? Está errado, está errado. O homem temente a Deus, ele não quer proporcionar felicidade apenas no seu lar. Ele quer que todos se beneficiem dessa felicidade. Ele quer que a sua nação também vá bem. Ele quer que o seu país também vá bem. Ele quer que o seu país experimente da felicidade que só Deus proporciona. E como isso é possível? É quando um homem de bem influencia a sociedade que ele vive. É quando um pedreiro que teme a Deus é um excelente pedreiro. O nome de Deus é glorificado quando você é um excelente guarda de trânsito. É quando você é uma dona de casa e faz suas atividades de casa com excelência para a glória de Deus. Quer dizer, todas as ações da área humana, daqueles que temem a Deus, o nome de Deus será glorificado ou será blasfemado. Por isso que há uma expansão aqui da bênção. Começa com você sendo abençoado no trabalho, aí passa para sua esposa e os seus filhos, a bênção de você temer a Deus, e eles também, e logo depois abençoa o país e abençoa a nação. Então, muitos países, o nosso próprio país, nosso Brasil, ele não afundou de vez, moralmente falando, por causa da presença da igreja. Irmãos, Jesus chamou a igreja de sal e luz da terra. Qual o papel do sal nos tempos bíblicos e há pouco tempo aqui atrás na nossa sociedade? Eu cheguei a comer carne salgada para que ela não viesse a apodrecer. Eu conheci a eficácia do sal na preservação do alimento. E olha que eu não sou velho não, viu? Sou bem novinho. Minha idade não é isso tudo não. Então, Jesus está dizendo, o sal, a igreja é sal e luz da terra. O papel do sal na terra, meus irmãos, é de conservar, é não deixar que apodreça rápido. A igreja do Senhor ainda proporciona isso no mundo. Agora, nós estamos em trabalho de parto. Claro que o papel da igreja nesse mundo, um dia vai se acabar. Um dia, com certeza, a paz não haverá mais sobre essa terra. O próprio Jesus disse isso, que quando ele voltar, alguns experimentarão o juízo vindouro. E logo depois ele fala sobre as bênçãos futuras. Olha que a felicidade futura. Está aí no versículo 6 e eu encerro aqui a minha reflexão. Diz assim, e veja os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Olha só, paz sobre Israel e veja os filhos dos teus filhos. Meus irmãos, você acompanhar a sua família crescer é uma bênção. Já pensou? Você vê sua esposa crescer espiritualmente, os seus filhos crescerem na graça e no conhecimento de Deus, os seus netos crescerem na comunhão da palavra de Deus, crescerem na casa de Deus. Isso é uma bênção. Quem proporciona essa bênção e essa felicidade? É Deus. É Deus. Tudo isso, meus irmãos, é fruto. Tudo isso são resultados do homem que teme a Deus. Então vale a pena temer ao Senhor. As aplicações práticas, é até claro, né?
diante dessa passagem que vemos. A primeira é que o temor a Deus, ele deve predominar o nosso coração. Se você não teme a Deus, não deseja ser submisso à vontade de Deus, não deseja gozar do próprio Deus, essa passagem não faz sentido para nós, esse estudo não faz sentido para as nossas vidas. Segundo, é que nós devemos entender que a prosperidade está na Bíblia e é do caráter de Deus abençoar. Eu não estou dizendo que todas as pessoas tementes a Deus serão abençoadas materialmente. Há homens de Deus que enfrentaram crises financeiras, crises de saúde. Há homens e mulheres de Deus que enfrentaram coisas horríveis. Mas nunca devemos esquecer que Deus ainda abençoa, que Deus ainda proporciona bênçãos materiais e a prosperidade emocional, espiritual e financeira. E por último, um homem bom, pode ter certeza disso, ele abençoa o seu país, ele abençoa, até porque ele vai ser um cidadão de bem. Um homem que teme a Deus não vai bater na sua esposa. Um homem que teme a Deus não vai brigar com seus vizinhos. O homem que teme a Deus não vai causar contendas no seu trabalho, brigar com pessoas do seu trabalho, assassinar, roubar. Então, com certeza, um homem que teme a Deus em um país é um homem fundamental, essencial, porque ele é um pacificador. Ele nem causa briga, ele não quer saber de briga, e aqueles que querem saber, ele procura pacificar através do seu bom exemplo. Que Deus te abençoe, que essa reflexão fique guardada em nossos corações